Urgente! Delação premiada de Daniel Vorcaro pode derrubar meia república e Alexandre de Moraes. Eu vou te mostrar agora uma notícia que está abalando os poderes da república. Hoje, Moraes e Toffoli não dormem. Esse assunto, se for conversar seriamente com os investigadores da Polícia Federal, com os investigadores da PGR, com os ministros do Supremo que estão lá junto com o ministro Alexandre de Moraes, todos eles acreditam que isso já deu, sabe? Passou do ponto, o momento em que o ex-presidente com a saúde debilitada que tem, precisa continuar nesse noticiário, se vai ou não vai para o hospital, se fica, onde que fica preso, onde que não fica. Tinha, lá no ano passado, uma previsão de que o ex-presidente passaria por esse processo, porque isso fazia espécie de uma vingança até pessoal do ministro Alexandre de Moraes contra o ex-presidente, sabe? Ele tem que pagar, vai pagar pelo crime dele, vai ficar preso, não tem choro. Agora, o cenário que se cria é que permite que quem ataca o Supremo continue fazendo o mesmo discurso de que o Supremo está promovendo perseguição política, ajuste de contas com o fígado contra o Bolsonaro. Ninguém discorda da pena que ele recebeu e que ele tenha que pagar por essa pena. Mas a questão da prisão, a forma como ele está submetido hoje pelo estado de saúde que ele tem, alguns acreditam que é demais, já deu, já poderia o Supremo ter conseguido colocar uma situação em que o ex-presidente Bolsonaro, os zangados, percam, esse discurso de vitimização que existe, como se ele fosse alguém que estivesse sendo injustiçado. E o argumento que eles usam veio do próprio Supremo, porque o ex-presidente Fernando Collor, condenado por corrupção, receber milhões de propina no governo do PT, ele não ficou preso uma semana. Rapidinho conseguiram colocar o Fernando Collor numa cobertura de frente para o mar, uma coisa luxuosa lá em Alagoas. Então, é um ex-presidente da República, tinha problemas de saúde e conseguiu prisão humanitária. O ex-presidente Bolsonaro está na mesma condição. Por que insistir nesse ajuste? Parece que é um ajuste de contas pessoal. Então... E essa rede montada pelo Master, ela parece aquele monte de dominó enfileirado. Você dá um peteleco, cai um, vai caindo o outro. E está tudo sobrando para quem vai pagar a conta. São os bancos sérios, né? Esses que estão pagando a conta e a conta está aumentando, Então, acredito que você vai ter dois movimentos. O sistema financeiro sério que está pagando a conta vai exigir cada vez mais um órgão de controle, Banco Central, mais eficiente, né? Não vão querer pagar a conta toda hora, mais eficiente, talvez mais rápido, não sei. O que vai sair dali? E o mundo político, que eu digo, a banda podre da República Brasileira, vai querer controlar esses órgãos reguladores. Então vai haver um choque grande entre a banda podre da República e os pagadores de impostos desse país. Centrão. E a banda, porque nem todo mundo que é centrão é da banda podre da República, não. Mas a banda podre da República vai querer avançar sobre o Banco Central, CVM, o que for. E quem paga essa conta são os grandes bancos, é o sistema financeiro sério desse país. A gente vê os escândalos. Quem que não sabe que ministros do STF são criminosos? Que aquilo ali é uma quadrilha? Que aquilo é uma organização criminosa? Só não sabe quem está querendo ser polido, não falar. Todo mundo sabe. Quadrilha. Isso é uma quadrilha. No blog da Andrea, que é que o advogado do Vorcaro, que é contra a delação, deixou a defesa do Vorcaro. O nome dele é Valfrido Vardi, ele pediu para sair da equipe da defesa de Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master. Essa informação é muito séria, porque provavelmente vai abrir caminho aí para uma delação. Se ele, que era contra a delação, está deixando essa equipe, né? Cada vez que se fala na possibilidade de delação, nesse caso do Banco Master, pequenos terremotos acontecem em Brasília. A gente sabe disso. O que representa neste momento a saída desse escritório de advocacia na defesa de Daniel Vorcaro? Vamos lá, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, a gente pode ter algumas leituras possíveis, né? Vamos só entender o perfil do Dr. Valfrido Vardi, um escritório prestigiado, né, especializado, o Vardi, em direito societário, escritório inclusive aqui nos Jardins, em São Paulo, numa área nobre. Pois bem, é um advogado conhecido em São Paulo e no país por ser muito agressivo nas suas estratégias todas de defesa de seus clientes. Pega casos espinhosos, difíceis, complexos e, vamos dizer assim em português claro, vai para cima com tudo, né? E coleciona vitórias, coleciona algumas derrotas também, mas enfim, esse é o perfil do Vardi. E o que nós tínhamos de informação já desde o começo é de que desde o início, quando o Vorcaro contratou a banca de advogados, que além do Vardi tem outro prestigiado advogado, esse criminalista, que é o Pier Paolo Bottini, havia ali uma certa divergência inicial sobre qual estratégia seguir. E lá, desde o início, principalmente o Vardi,
não vamos para a delação premiada, vamos tentar retomar, rever, fazer com que o Banco Central reveja essa liquidação do Banco Master. Então, ao VAD é muito atribuído toda essa estratégia que a gente vem vendo e noticiando, principalmente desde dezembro, de uma tentativa de reversão dessa possibilidade da liquidação do banco, que é um desejo, ao fim e ao cabo, do próprio cliente deles, que é o Daniel Vercaro. Pois bem, vem essa informação do VAD deixando. Então, o VAD deixando, a equipe, sendo um advogado agressivo, a gente pode ler, por um lado, poxa, toda essa movimentação para rever a liquidação do Banco Master vai sofrer um refreio, vai ter um break, vai ter uma parada, porque o advogado que estava encabeçando essa estratégia saiu do caso, né? Segundo ele, pelo menos a interlocutores, porque ele cuidou apenas do societário, foi até onde tinha que ir e saiu. Agora, por outro lado, se tinha um advogado que desde o começo era contrário à delação premiada e ele deixa o caso, a gente questiona, os que ficaram são a favor de uma delação premiada? Quando conversamos, né, nós e os colegas, inclusive da imprensa e de outros veículos, conversam com quem ficou, refutam veementemente a possibilidade de uma delação. Então esse é o cenário hoje. Daniel Vercaro não quer fazer uma delação premiada e os advogados que ficaram no caso também defendem que não se faça formalmente, né, on the records. Mas o próprio fato, e aqui é a grande questão nessa leitura, análise que eu lhe faço, a grande questão é o fato de ter a possibilidade de circular, ser aventado, vai fazer delação, não vai fazer uma delação, de tal modo gera um receio, um temor nos três poderes em Brasília, eu estou falando de judiciário, legislativo e executivo, que acaba por facilitar que o próprio sistema político, de certa maneira, ajude o Daniel Vercaro e, portanto, a defesa dele a retomar essa estratégia de rever a liquidação do Banco Central. Então, por um lado, fica a delação na mesa, a política toda fica com medo, fala, poxa, vamos fazer o que o Daniel Vercaro quer e o que a defesa quer, que é retomar a liquidação do Banco Master. Ela paira como um fantasma, muito embora eles rejeitem essa possibilidade, mas fica ali pairando e acaba ajudando a defesa nessa estratégia de rever a liquidação do Banco Master. Enquanto isso, as investigações vão caminhando e a cada dia surgem novas informações exatamente sobre esse caso. Muito obrigado, Caio Junqueira. Tem vivido aqui uma vida de classe média, né? É uma vida que tem a qualidade de vida dos Estados Unidos, a segurança dos Estados Unidos, mas, por óbvio, foi uma mudança muito abrupta. Eu fiz uma mala de 7 dias e vim esperando passar o feriado de carnaval junto com um amigo e depois voltar para o Brasil. Mas, infelizmente, essa viagem em família ela acabou tomando outro destino, então eu tive que comprar todas as roupas novas, eu tive que fechar a minha porta, encerrar um contrato de aluguel no Brasil, vender móveis, vender carro, enfim. Talvez até por isso Alexandre de Moraes tenha bloqueado as minhas contas bancárias e também a da minha esposa, que não tem nada a ver com nada, não tem nenhuma participação na minha atividade política, mas ainda assim sofre as consequências da perseguição do Moraes. Então, eu estou bem porque eu estou livre. Se eu estivesse no Brasil, certamente eu estaria preso nesse momento, mesmo sem ter cometido crime nenhum, mas isso demonstra o estado, né, da nossa, entre aspas, democracia, que eu já julgo sendo muito mais uma ditadura. É um país que está respirando com a ajuda de aparelhos, e vamos ver se na eleição desse ano a gente consegue mudar as coisas, sendo certo ainda que nessa eleição eu tenho muita confiança, porque a gente vai ter um TSE menos persecutório, igual a 2022, quando a gente teve Alexandre de Moraes mandando ordens secretas para o Twitter, nos forçando a derrubar postagens relacionando Lula a Nicolás Maduro, enfim, foi aquela censura do jeito que foi, fora toda a obscuridade da contagem dos votos, que até hoje a população ela exige isso do TSE. Né? E vale lembrar, o TSE interferiu na Câmara para enterrar o voto impresso, uma PEC da deputada Bia Kicis. Seria a 4ª vez que o STF enterraria o voto impresso, mas dessa vez através de uma PEC. Pois bem, então estou esperançoso que com a eleição desse ano a gente possa mudar o cenário político, porque prisões políticas, elas, como não tem base jurídica, conforme muda o cenário político, essas prisões políticas também acabam se alterando. Se você for ver, por exemplo, a Janine Áñez, ex-presidente da Bolívia, ela foi presa, acusada de golpe de Estado, atos antidemocráticos.
e ela acabou sendo solta quando foi eleito o Rodrigo Paz, o novo presidente de centro-direita da Bolívia. Se você for olhar a Venezuela, depois que o Trump pegou na marra lá o Maduro e mandou para o saco algumas dezenas de cubanos que fariam a segurança interna do círculo núcleo duro do Maduro, depois que o Trump capturou o narcoditador venezuelano, que se apossou da presidência da República daquele país, começaram a ser soltos presos políticos. Então, no Brasil, esses novos ares, eu tenho muita fé que eles chegarão em outubro, e a próxima pergunta, se não me engano, que a gente vai entrar aqui. Sobre a Papudinha, eu acho que é uma instalação menos pior do que a da Polícia Federal. A da Polícia Federal era claramente uma tortura. Está recheado a história de táticas de tortura, onde é privado do sono o prisioneiro. Então, com o Jair Bolsonaro, essa foi a tentativa, ao colocá-lo do lado de um barulho ensurdecedor, do lado do ar-condicionado central do prédio da Polícia Federal. Ele ficava num cubículo, né, raramente conseguia sair dali, acho que saía 1 ou 2 vezes por dia, por alguns minutos, para o chamado banho de sol, que, na verdade, nada mais era do que um espaço, vocês não vão conseguir ver daí, né? Mas é um espaço do tamanho mais ou menos aqui dessa salinha que eu estou, onde vinha a luz do teto. Então, as condições eram subhumanas, acho que na Papudinha está um pouquinho menos pior. Mas o fato é, primeiro, ele está preso injustamente, e segundo, ele tem que ter prisão domiciliar. A gente cita muito o caso do ex-presidente Collor, porque é o mais notório. Collor foi para a prisão domiciliar por uma decisão de Alexandre de Moraes, porque ele tinha apneia do sono. Não faz sentido colocar Bolsonaro, que já teve 10 cirurgias, né, em virtude daquela facada, já tem mais de 70 anos de idade, ou seja, se inclui também no Estatuto do Idoso. E com todos os problemas de saúde que ele tem, que todos sabem, colocar uma pessoa dessa dentro do regime fechado. O negócio é tão escandaloso que nem mesmo José Dirceu, líder do PT, concorda com isso. E a gente está vendo isso daí, essa atividade fora da normalidade humanitária, porque o Moraes quer anular o Bolsonaro das eleições desse ano também. Moraes tem medo que a direita faça uma maioria de senadores, porque ele sabe que isso pode significar, Deus quiser, será um impeachment dele em 2027. Bom, deputado, o entendimento é que o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é um preso político. O senhor se vê também hoje aí nos Estados Unidos na condição de um exilado político? Com certeza. Eu vejo, às vezes, muitas matérias da imprensa falando o autoexilado Eduardo Bolsonaro. Por que eles botam o prefixo auto antes do exilado? Para tentar colocar na sua cabeça que eu saí do Brasil porque eu quis, por vontade própria, sem necessidade. Pois bem, a minha história começa com um pedido do líder do PT para apreender meu passaporte. Você veja que loucura, né? Se a gente começar a permitir que políticos peçam, né, punições aos seus colegas nesse sentido de pegar passaporte, etc., onde é que a gente vai parar? Então era claro que o Alexandre de Moraes deveria, inicialmente, deixar esse pedido arquivado, diretamente, nem analisar. Primeiro de tudo, é bizarro, né? O Moraes, que é o cara que, segundo as matérias do Glenn Greenwald para a Folha de São Paulo, ele disse que temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, né? Isso, para mim, é uma medalha de honra. É sinal de que eu estou fazendo alguma coisa que está tirando o sono dele. Então, essa pessoa que é suspeita está julgando a mim, a minha família e todos os conservadores. Então, ele já puxou o pedido do Lindbergh para baixo da asa dele. E depois ele perguntou para o Procurador-Geral da República, né, o Paulo Gonet, que é serviçal do Alexandre de Moraes, se deveria ou não apreender o meu passaporte. O que eles não sabiam, Anderson, é que eu estava, nesse momento, chegando nos Estados Unidos para passar uma semana de carnaval aqui, junto com a minha família, porque é um período em que você não tem sessões no Congresso. E aí eu resolvi esperar os 5 dias. Esses 5 dias, você imagina só, né? Você vai contra uma data limite que o Dom Pedro III, imperador do Brasil, colocou no processo. Então, o PGR passou desses 5 dias e depois de 18 dias, eles esperando que eu retornasse ao Brasil para fazer essa covardia contra mim, uma pessoa inocente, de passado limpo, para pegar o passaporte, porque eu seria presidente da Comissão de Relações Exteriores, eles queriam me humilhar e me anular internacionalmente. Então, depois de 18 dias, eu anunciei nas minhas redes sociais que eu ficaria aqui nos Estados Unidos. Ato contínuo, 2 horas depois, o Paulo Gonet, então, faz um despacho dizendo que as minhas atividades são legais e compatíveis com a atividade legislativa. No mesmíssimo dia, Moraes arquiva o processo. Por que eles fizeram isso, Anderson? Porque eles não queriam me dar o rótulo de perseguido político. Porque eles sabem que eu iria nos 4 cantos do mundo levando esses fatos
E com certeza ficaria difícil para o Brasil se explicar, para o STF se explicar e para a PGR se explicar. Ficaria muito patente, muito notória essa perseguição. Só que isso daí que eu estou relatando ocorreu, Anderson, em meados de março. Em maio, o secretário de Estado, Marco Rubio, foi ao Congresso durante uma audiência e disse que estava estudando a possibilidade de sancionar o Moraes. Nesse momento, o Moraes reabriu a investigação que eles tinham arquivado contra mim lá no passado. E vale lembrar, é nessa minha investigação, cujas acusações somavam mais de 20 anos de cadeia, coisa que nenhum assassino em série no Brasil toma, né? Foi nessa investigação que colocaram meu pai com tornozeleira eletrônica inicialmente e depois em prisão domiciliar. Ao final desse processo, só eu e o Paulo Figueiredo é que fomos denunciados. Jair Bolsonaro não foi denunciado. E ainda assim, Jair Bolsonaro seguiu com a tornozeleira em prisão domiciliar. Isso são alguns dos vários abusos feitos pelo Moraes. Então não é seguro retornar para o Brasil e, por óbvio, eu atualmente sou um exilado político, porque eu sofro uma perseguição política. Se no Brasil estivesse aí em um Estado democrático de direito, uma democracia pujante ou o império das leis, eu não teria com o que me preocupar. Mas com Alexandre de Moraes e algumas outras figuras de Brasília tendo tanto poder, por hora, ainda não é o momento de retornar. Alguém aí tem dúvida de que se eu voltar ao Brasil eu vou ser preso? Bom, deputado, me permita mais duas perguntas. A primeira delas, o que o senhor entende, como é que o senhor vê o impacto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no processo eleitoral do Brasil, em especial, né, pelas últimas ações aqui na América Latina do presidente estadunidense? O quanto que ele pode influenciar no processo eleitoral brasileiro? As atividades do Trump, elas não visam influenciar uma eleição. Mas, por óbvio, estamos no tabuleiro político, elas têm consequências, elas têm repercussões. Então, quando você, por exemplo, analisa a prisão do Maduro, se você pegar o perfil dos parlamentares do PT e de esquerda nas redes sociais, todos eles saíram em defesa do Maduro. Tentaram fazer uma maquiagem, dizendo que era pela soberania da Venezuela, dizendo que era pelo direito internacional, mas, na verdade, todos eles defenderam Maduro. Eles nunca se importaram com o direito internacional. Eles colocaram um assassino de 4 pessoas, como o Cesare Battisti, italiano, condenado pela justiça italiana. O Lula assinou para ele ficar no Brasil, curtindo aqui um asilo. Aí, no Brasil, um asilo. E do outro lado se posicionou, né, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo e todo mundo da direita, elogiando a ação do Trump. Porque o Maduro ele já não era mais presidente da Venezuela. Ninguém o reconhecia como tal, porque não houve eleições livres na Venezuela. Então, as ações do Trump, elas têm um impacto automático naquilo que ocorre no Brasil. E ele está, sim, remodelando o mundo. Ele está limpando a sujeira deixada para trás pelo governo Biden, que, por exemplo, fez um péssimo acordo nuclear com o Irã e forçou os Estados Unidos e Israel a bombardear as bases iranianas, porque, por óbvio, já estava comprovado que estavam enriquecendo urânio para uso militar. Enfim, então, eu acredito que com os Estados Unidos, com Trump, isso é uma força para a direita no mundo inteiro, em que pese as críticas relativas às tarifas. Eu sempre destaco, eu nunca advoguei a favor de tarifas. Eu acabei de ver agora o líder do Partido Reformista do Reino Unido, pode ser o próximo primeiro-ministro, Nigel Farage, também fazendo críticas nesse sentido, né, as tarifas que Trump estava colocando no Reino Unido. Mas eu estou muito grato pela atenção que ele deu ao Brasil. E eu acho que a direita, de maneira geral, perdeu uma boa oportunidade para ter tentado fazer um pouco mais com essa atenção que o Trump deu ao Brasil. Lamentavelmente, a elite financeira brasileira decidiu bater na porta de Washington, ir na contramão daquilo que nos foi dado, né? Esse presente que foi a Lei Magnitsky contra o Moraes, a retirada de passaporte de outras autoridades que violam a liberdade de expressão. E vale lembrar aqui, Anderson, a Magnitsky ela foi suspensa. E a posição oficial do governo americano é que ela foi suspensa não porque eles descobriram que o Moraes não é um violador de direitos humanos. Até porque para você conseguir rodar uma lei Magnitsky, é preciso a aprovação de 7 diferentes agências americanas. É preciso uma papelada incrível com vários relatórios, algo bem documentado. Então não é uma coisa que surge da noite para o dia, é algo burocrático. Então a lei Magnitsky foi retirada porque o governo americano falou que neste momento
não ajuda aos interesses estrangeiros, os interesses internacionais dos Estados Unidos. E em momento nenhum o Trump falou que o Moraes não é um violador de direitos humanos. Então, a gente pode não ficar surpreso se essa lei Magnitsky retornar, por que não? Ou alguém acha que isso seria imprevisível vindo do Trump? Pois bem, vamos analisar aí as cenas dos próximos capítulos. Por último, deputado, recentemente, na última semana, esteve aqui em Criciúma o seu irmão, Carlos Bolsonaro, que vai disputar uma vaga no Senado representando Santa Catarina, pelo PL catarinense. Ele disse que não há o que discutir, já há uma carta escrita de próprio punho pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, indicando o seu irmão Flávio Bolsonaro como candidato do PL à presidência da República. O senhor entende que é possível a unificação da direita em torno do nome de Flávio Bolsonaro, e o senhor entende que, de fato, existe chance clara, reais possibilidades de se retomar a presidência do Brasil, a direita retomar a presidência do Brasil já em outubro desse ano? Muito obrigado, um forte abraço. Obrigado, Anderson. Perguntas muito pertinentes, tá? Parabéns. Carlos Bolsonaro, senador de Santa Catarina. Total chance, né? Eu acho até que o Bolsonaro indicando o filho dele para Santa Catarina mostra a preocupação e o carinho, a atenção que ele tem com os catarinenses. Se fosse algo de secundário, de segundo plano, certamente ele não teria feito isso. E o Carlos Bolsonaro está totalmente decidido e determinado. Tanto que tem gente, às vezes, falando agora o Flávio vai ser candidato a presidente, bota o Carlos no Rio de Janeiro. Eduardo, se você não voltar, bota ele para ser candidato a senador por São Paulo. Entendam o seguinte, o Carlos, ele tem essa atenção especial para com Santa Catarina também. Ele gosta da cultura catarinense. Então, é certamente um povo que vai o receber, está o recebendo muito bem, acompanha ele nas redes sociais. Quem não acompanha, coloca aí Carlos Bolsonaro, na maioria das redes sociais assim vai figurar. E vocês vão ver que é uma pessoa próxima do Jair Bolsonaro. Então, certamente, ele não receberá críticas que outros senadores, ainda que de direita, recebem aí do estado de Santa Catarina. E a política é grupo político, gente. Eu acho, por exemplo, o Amin é um cara sensacional, é um cara muito gente boa, intelectualmente muito bem preparado. Mas, quando saiu meu nome para embaixador dos Estados Unidos, é uma pessoa que não declarou voto em mim. Eu conversei com ele, eu fui ao gabinete dele, fazer aquele chamado beijamão. O Amin, ele se coloca ali como um social-democrata. Enfim, o nosso grupo político, né, que está dentro do PL, o grupo político tem que ser fortalecido. Vocês não vão ver ninguém de outro partido, né, abrindo mão de uma candidatura porque no partido de lá, porque a pessoa é de direita, é assim, assado, enfim. Então, podem ter certeza que vão estar muito bem acompanhados aí com o Carlos Bolsonaro, e eu sempre tenho dito, quanto mais vocês conhecerem ele, mais vocês vão gostar. É uma pessoa de coração grande, uma pessoa íntegra, trabalhadora e conhece como ninguém todo esse métier político. Não é à toa que o Bolsonaro atribui a sua eleição presidencial de 2018 ao Carlos Bolsonaro, porque ele é muito mais do que uma pessoa que sabe mexer em rede social. Ele é estrategista, ele tem leitura e, Deus quiser, será o nosso senador aí em Santa Catarina para bem representar o povo catarinense. Flávio Bolsonaro. Eu acho que o Flávio Bolsonaro ele é favorito, isso não é soberba, é o que eu sinto, ele é favorito para essas eleições. Um grande tema que a gente tem que prestar atenção antes é da integridade eleitoral. Eu acho que um TSE, onde dos 7 juízes, os 3 que vêm da Suprema Corte serão Toffoli, André Mendonça e Cássio Nunes, sendo o Cássio o presidente, eu acho que essa composição ela é muito mais balanceada do que aquela que foi em 2022, que foi presidida pelo Alexandre de Moraes. Né? Teve, inclusive, aquele voto da Carmen Lúcia, vamos permitir a censura, mas só até o segundo turno, depois as coisas vão voltar ao normal. Estamos aguardando até hoje. E vale lembrar que o inquérito das fake news, em que pese o Alexandre de Moraes não estar no TSE, o inquérito das fake news, que foi aberto em 2019, ainda não acabou. Talvez seja o recorde de mais longeva investigação da STF. Bizarro, né? Um juiz abrir uma investigação, ainda mais sem o requerimento do Ministério Público, que é a parte que deveria fazer a acusação. Mas, enfim. Então, o Alexandre de Moraes pode utilizar a covardia do inquérito das fake news para interferir, aí sim, interferir nas eleições. Vamos ver como é que isso vai ficar, mas certamente esse não é um jogo falado, é um jogo muito de bastidor. Eu acredito também que possa ser um bom momento para o Congresso, com essa nova composição do TSE,
mais uma vez, aprovar o chamado voto impresso. Poxa, Eduardo, mas mais uma vez? Sim, para chamar a atenção para essa questão, para dizer, olha, nós não estamos confortáveis e nós não aceitamos que exista numa democracia assunto proibido, assunto censurado. Então, uma democracia ela só melhora com a crítica e com o aperfeiçoamento do sistema. Exatamente, um dos pontos inclusos é, sim, o processo eleitoral. Não é democracia, não é eleição livre, quando você tem pessoas contando os votos numa sala secreta. Burocratas que ninguém sabe quem é e que você tampouco votou para lá. Então, é o que eu falo, é a minha posição. E o Flávio Bolsonaro, ele vai ser, Deus quiser, o nosso próximo presidente. Para que o Brasil não ande mais de mão dadas com Hamas, que toca fogo em mulher viva e assassina bebês na frente dos pais. O Brasil não merece mais ter tanta maquiagem na economia, tanta interferência na Polícia Federal. Vocês podem ver, né? O filho do Bolsonaro está aqui nos Estados Unidos, mas está porque está exilado. O filho do Lula está na Espanha. Por quê? Porque ele está fugindo da justiça, porque ele tem rolo com careca do INSS. Os filhos do Bolsonaro continuam com o mesmo patrimônio. Estou aqui vivendo uma vida honesta, uma vida de classe média americana, né? Muito feliz porque eu tenho a minha esposa e estou em liberdade. E também, acima de tudo, de nariz erguido, cabeça erguida, porque onde eu cruzo com um brasileiro, eu recebo elogio e um pedido de foto. Então podem ter certeza que isso daí vai refletir também nas eleições desse ano. Falei a começar com notícia positiva, com essa questão da domiciliar de Bolsonaro, mas, na verdade, a primeira notícia do vídeo é essa daqui. Só para falar para vocês, se vocês não estão sabendo, aqui é mais um caso de diversos, né? Não dá para falar que esse aqui é 100% igual o Clezão, mas é quase como se fosse. José Fernando Honorato, quem é ele? Policial federal, morre sem ter acesso aos seus bens para tratamento de câncer. Preso pelos atos do 8 de janeiro, o policial teve os seus bens desbloqueados 48 horas antes de morrer. Passou meses sob pressão, longe da família, aguardando justiça, não viu o alívio chegar. Fica a pergunta que dói: quem responde por esse desgaste humano irreversível? Aí tá ali, né? Sindipol DF, né? Que deve ser o Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal. Cadê aquela outra instituição? Não é a DPF, não. A DPF é o que você entra no Supremo. Mas, enfim, né? Cadê as instituições para falar sobre isso? E quando você olha esse caso, o José Honorato, ele basicamente estava passando por Brasília no dia 8, viu a movimentação, foi lá ver e meio que gravou. Mas, como vocês sabem, né? A individualização das penas, as próprias penas em si, todo esse processo do 8 de janeiro, né? Vocês sabem o quanto ele foi justo, né, e íntegro, com amplo apoio da imprensa. E a gente tem aí mais uma vítima fatal do judiciário brasileiro. Mais uma vítima fatal do judiciário brasileiro. Aí fica a pergunta, né? Será que é isso que eles também querem fazer com o Bolsonaro? Porque é o que fica aparecendo, né? Aí vamos lá. Falando sobre a domiciliar de Bolsonaro, os parlamentares vêm se movimentando aí nesse âmbito. O Mário Frias tinha avisado, saiu notícia na imprensa, está na coluna do Caio Junqueira, da CNN. Já reunimos 168 assinaturas de deputados em apoio ao pedido de prisão domiciliar humanitária para o presidente Bolsonaro. Cada adesão fortalece a demonstração que há no parlamento resistência a essa situação de justiça. O requerimento será encaminhado ao Supremo nos próximos dias. A gente sabe que, por mais que tenha força política, por mais que tenha nomes, essa decisão no frigir dos ovos, no final do dia, cabe ao Supremo, que age politicamente acima de tudo. Aí, primeiro começando aqui pela turma da Globo, ala do Supremo veio de Bolsonaro a Papudinha como primeiro passo para possível prisão domiciliar. Como eu disse no início, na introdução, não é por nenhum interesse nobre, né? Não é por nenhuma justificativa nobre. Alguns magistrados defendem a ida para domiciliar ainda neste primeiro semestre de 2026, como forma de evitar que a Corte seja responsabilizada por agravamentos no quadro de saúde de Bolsonaro, que vem registrando crises de soluço e precisou passar por uma cirurgia no final de 2025. Eles estão com medo da conta deles aumentar, porque o desgaste não para. Somado aí ao desgaste do caso do Master, né? O Supremo segue no holofote, segue apanhando, com a imprensa falando de impeachment pela primeira vez, acho que em toda a história, né, dos últimos, 7 anos.
Aí, isso foi dia 19. Aí ontem, vem a Veja. Robson Bonin, que é o jornalista de bastidor da Veja. Já deu. Como a prisão de Bolsonaro é vista nos bastidores da Polícia Federal e do Supremo. Negativa de quesitos médicos e resistência à prisão domiciliar alimentam o discurso de vitimização do ex-presidente e ampliam o desgaste do Supremo. A permanência de Bolsonaro em prisão no complexo da Papulinha segue no centro de um embate jurídico e político que constrange o Supremo. Apesar da transferência para uma ala melhor, decisões recentes de Alexandre de Moraes, relator do caso, reacenderam a controvérsia sobre a possibilidade de prisão domiciliar por razões de saúde. O tema foi debatido no programa Ponto de Vista, apresentado pela Marcela Rahal com Bonin. Segundo Bonin, o impasse atual extrapolou o campo jurídico e passou a produzir efeitos políticos negativos para a corte. E aí ele amplia essa história. Ele fala o seguinte, cara, o principal ponto é, o Fernando Collor, por coisas muito piores, né, corrupção, desvio de milhões, teve prisão domiciliar e o Bolsonaro não pode? Qual o critério para um poder e outro não? Como é que tá se fazendo isso daqui? É algo errado, né, nesse processo. Não tá dando pra aturar isso daí. Aí, esse é um dos principais pontos. Aí diz, e se acontecer o pior? Vai ficar marcado na história do Brasil? O Supremo matou um ex-presidente? É assim que o Supremo quer ser lembrado? Porque a história vai virar essa página. A verdade vai aparecer. Não existe ex-direitista. Tem gente aí que, né, pode até ficar surtado da cabeça, mas pode até ter raiva de Bolsonaro, mas todo mundo sabe muito bem, né, o que o Estado Democrático de Direito anda fazendo. Aí também ontem, o Igor Gadelha no Metrópolis comenta: ministros de Lula defendem prisão domiciliar para Bolsonaro. E mais uma vez, a motivação não é nada republicana, porque eles sabem, esse tipo de coisa que está acontecendo é um absurdo. Está todo mundo vendo os maus tratos. E politicamente, isso cai também no colo do Lula. Isso também desgasta o Lula. Então eles não são idiotas, né? Só que todo mundo tem medo de falar com o Dom Pedro III. O careca não responde a ninguém. Parte dos ministros do governo Lula passou a defender nos bastidores que Dom Pedro III autoriza Bolsonaro a cumprir prisão em regime domiciliar. A coluna viu nos últimos dias sob reserva ao menos 3 ministros de Lula que defenderam que Bolsonaro possa cumprir a pena em casa. A avaliação desses ministros é que Dom Pedro III deveria transferir Bolsonaro para domiciliar por coerência, uma vez que ele concedeu o mesmo benefício ao Collor. Aí, hoje já agora, 21 de janeiro, né? Eu só olhei aqui, não falei aqui não, né? Hoje já, 21 de janeiro, o Gadelha comenta: cresce expectativa de aliados para a prisão domiciliar de Bolsonaro. Bastidores, lideranças bolsonaristas ouvidas pela coluna dizem ter recebido sinalizações de outros ministros do Supremo de que Moraes poderá autorizar a transferência de Bolsonaro em breve. Eu tinha comentado com vocês no final de semana, no dossiê Papulinha, que se a imprensa apontou 5 pessoas que teriam atuado para Bolsonaro ser transferido, eu falei, teve uma sexta. Essa sexta pessoa, ainda falei com o Mário Frias, também tinha conversado com ela. Essa pessoa falou com 4 ministros no final de semana. Um deles foi o que eu citei nominalmente, foi o Fux, né? Com Dom Pedro III eu não falo. Vou falar com o outro ali pra botar pressão nele. Assim, não dá, né? Simplesmente não dá o que tá acontecendo. Vamos ver como é que vai se desenrolar os próximos dias. Aí tá na expectativa aí de fazer perícias médicas e tudo mais, pra checar aí como é que tá a saúde de Bolsonaro, meio que pra ter uma justificativa, se ele merece ou não merece, e enfim. Deve acontecer aí, possivelmente nas próximas semanas, né? Ou talvez não, né? Vai caber também o que se passa na cabeça de Dom Pedro III. Talvez ele ache que é melhor fazer isso. E pelo menos enquanto o Bolsonaro está sendo maltratado, a imprensa fica dividida entre falar dos maus tratos de Bolsonaro e o que está acontecendo do Banco Master. Aí o Banco Master vai ficando, né, em segundo plano, né? Quase como uma cortina de fumaça. Pois bem, além dessas movimentações que estão acontecendo, parlamentares aí nos últimos dias resolveram fazer uma caminhada até Brasília, parte lá de Minas. Quem puxou o couro no primeiro momento foi o Nicolas, aí depois chegou o Gayer, André Fernandes, o Jordi, Carlos Bolsonaro também foi. E o objetivo, meio que acho que é chamar a atenção, né, para tudo que está acontecendo.
Muita gente levantando assim, alguns questionamentos na imprensa, na rede social, nem vou entrar nesse ponto nem nada, mas acho que o ponto principal é tentar chamar atenção para o que está acontecendo, né? Porque uma movimentação como essa acaba virando notícia e o pessoal se pergunta por que o pessoal está comeando, por que os deputados estão fazendo isso? Não é por causa de Bolsonaro, é por causa do 8 de janeiro. Pô, beleza, bacana, né? Que vá, que siga, ganhe força aí. A previsão é que eles, enfim, né, andando um pouquinho todos os dias, segundo aqui o Infamani, é chegar em Brasília no domingo. No momento atual, é bem entendível também tomar esse tipo de medida, né, porque o Congresso segue em recesso. Algumas críticas que foram feitas nas redes sociais ninguém trabalha e quando vai faz isso. E olha que eu não sou nada afeito, né, a várias das pessoas que estão participando, mas, pô, peraí, uma coisa, outra coisa, né? Está no período de recesso do parlamento. Aí o pessoal aproveitou o período e falou, não, vamos fazer aqui alguma coisa, vamos fazer aqui um ato, alguma movimentação para ver se gera algum tipo aí de comoção social. Enfim, tem outros nomes aqui, ó, tá o Márcio Galberto, Rafael Satier, enfim, várias pessoas do PL. Nas redes sociais, tiveram vários comentários na linha, tipo aqui o do Alan, iniciaram dizendo que não havia o que fazer e demonizaram literalmente quem cobrou dos políticos. Tiveram essa, né? Estão nos cobrando, não tem o que fazer. Disseram que a cobrança era só da bolha da paranoia. Agora entenderam que não era, né? A cobrança é geral e resolveram agir. Resultado, cobrar funciona. Depois de muita cobrança, os parlamentares começaram a se movimentar. Vou fazer uma postagem do Carlos, avisando que iria participar da coluna de Santa Catarina em direção à marcha com Nicolas, André, Gai e muitos outros. Amanhã, posteriormente, também verei minha filha, então meu pai na quarta, mas então volto novamente à caminhada, me programando, força. Então hoje, quarta-feira, Carlos vai estar indo ver o Jair e com certeza deve levar, né? Um abraço, calor humano, falou, meu pai, o pessoal aí tá se movimentando finalmente. Ó, meu pai, tá sendo notícia aí que parece que agora, né, até o Supremo tá incomodado com a perseguição que o senhor tá sofrendo. Tá entendendo que tá passando demais do ponto. Fé em Deus aí, né, o senhor vai poder ficar em casa. Não era nem para isso estar acontecendo. Era para estar solto. Né? Na verdade, Bolsonaro já deveria ser indenizado. Bolsonaro e as vítimas do 8 de janeiro. Mas vamos lá. De onde vem esse parágrafo? Bom, esse parágrafo é só para jogar um anzol para todo mundo ficar curioso e a gente vai chegar nele. A declaração de Flávio foi a gota d'água para Tarcísio decidir cancelar a visita a Bolsonaro. O que é que Flávio Bolsonaro disse que fez o Tarcísio desistir de visitar Bolsonaro? O Flávio falou demais. E acabou falando mesmo, sem piada. Mas enfim, aqui é para dar um anzol e todo mundo prestar atenção agora. Porque para explicar essa história, a gente tem que voltar um pouco no tempo e ir falando algumas coisas. Então tenha paciência. Vai levar uns minutinhos. Ontem pela manhã, Carlos Bolsonaro compartilhou a ele mesmo falando touché. Touché é tipo sim, né? Tá vendo aí? Avisei. E ele avisava o quê, né? O touché. Acertei. Uma postagem dele do dia 18, que ele dizia: o enredo é cristalino. Insistem diariamente em qualquer iniciativa que anule Bolsonaro e favoreça determinados interesses. Existe um acordo, confesso que não posso afirmar, mas todo o movimento se torna cada dia mais óbvio. Tentar anular Flávio e desqualificar a carta do último presidente virou ponto de honra entre os envolvidos. Tenho plena certeza do método e de onde isso vai chegar. Deram um choque esperando, depois, né, tentar dar o checkmate. Enfim, né, tem uma galera que não aceita o que está na carta, que é Bolsonaro falando que ele escolheu Flávio Bolsonaro de livre, espontânea vontade para seguir com o projeto que ele começou. Carlos Bolsonaro também tinha postado, sem falar nada, ele só postou a notícia. Robson Rodovalho diz que vai conversar com Flávio para discutir candidatura presidencial. E tá ali, né? Aquela não é só uma parte da matéria, mas a manchete mesmo era: bispo que dará assistência religiosa a Bolsonaro defende Tarcísio candidato. Aí, por conta dessa questão do Rodovalho, muitas pessoas
né, começaram a se questionar. Pô, final de semana, tava todo mundo cobrando o Tarcísio, cobrando a turminha liberal. Aí o Flávio vem, passa a mão na cabeça de todo mundo, fala pra mim assim, não, vamos unir a direita. E a união da direita já ficou pra trás. Eles não deram nem um dia de trégua e já vieram tentar sabotar o Flávio de novo. Aí tu coloca ali a notícia, a gente comentou sobre essa notícia no dia. Ela fala, né, se Bolsonaro já escolheu o Flávio, se é pra ter união da direita, e o Tarcísio falou em vídeo que apoiará o Flávio, eu acho que eu posso pensar, né? Porque justamente o pastor autorizado pelo imperador a prestar assistência religiosa a Bolsonaro insiste no nome de Tarcísio e ainda lança dúvidas sobre a manutenção desse apoio. Quando se introduz incerteza onde publicamente há uma decisão, torna-se legítimo que os apoiadores de Bolsonaro cobrem e queiram saber onde estão pisando. Aí, por conta disso, o Vinícius também reclamou, né? Então, o pastor que é próximo a Michele terá uma hora por semana com Bolsonaro. É um desejo de unir o campo da direita em uma candidatura que a chapa presidencial dos sonhos é o Tarcísio com a Michele. Olha, eu aceitei muito contrariado o pedido de trégua por união no campo da direita em torno do nome do Flávio, o escolhido pelo Jair. Enfim, na Carta dos Brasileiros, divulgada no dia 25 de dezembro. Não vi nenhuma manifestação dos dissidentes desde então por trégua e apoio ao Flávio, né? Não, apoio ao Flávio, somente essas mensagens subliminares que não agregam ao bolsonarismo. Como não vejo esforço do lado de lá, então aqui volto a expor a patifaria que fizeram e que fazem com o Jair. Aí, rapaz, eu vou contar uma coisa. Cabe a Eduardo aí reforçar ou não. Eu falei com o Eduardo Bolsonaro aí nas últimas horas. Pude ligar, trocar umas palavrinhas com ele, perguntar algumas coisas. E uma das coisas que o Eduardo me disse, e ele falou, não, você pode falar que você falou comigo. Eu falei, tá bom, eu não sou de fazer isso. Eu falei, achava bom você fazer uma postagem na rede social que iria reforçar. Aí eu tinha lembrado de uma postagem do Carlos. Eu falei, cara, tem uma postagem do Carlos que dá pra pegar um gancho aqui no que o Eduardo me falou. Não tem nenhuma a ver uma coisa com a outra, que é o seguinte. Eduardo tinha me dito, né, eu tava perguntando, eu falei, pô, Eduardo, tá chato essa situação, né? Pô, tá acontecendo aí, o pessoal aí, pô, não aceita o Flávio e tudo mais. O pessoal fica nessa insistência. E Eduardo me falou que, cara, o pessoal fica nessa insistência, e eu acho que vocês entendem, porque quando vai um rodovalho da vida, ele tá tendo lá uma hora junto ao Jair. E o Jair, ele não tem internet. O Jair não tem rede social. O Jair não sabe o que tá acontecendo. Então, o pessoal acha que ainda tem chance de reverter essa situação porque Bolsonaro poderia ser influenciado pelas notícias que ele recebe. Vocês acham que a Globo, SBT, Record, a TV aberta está comentando sobre esses assuntos da forma como deveria? Talvez nem seja notícia. E aí Eduardo me falou até que, assim, a esperança que tem, muito mais para saber do que está acontecendo, é rádio. Aí quando Eduardo me falou isso, eu lembrei da postagem do Carlos. E aí eu fui atrás e falei, e é isso aí mesmo. O Carlos tinha feito uma postagem dias atrás, 8 de janeiro. Eduardo até brincou, falou, pô, o jeito era botar uma propaganda na rádio, né? Era pedir pra alguma rádio aí discutir sobre os assuntos que estão acontecendo na rede social. Mas o Carlos falava, hoje, quinta-feira, 8 de janeiro, visitei o Jair, que segue preso de forma ilegal e desumana, em uma sala insalubre e molhada de cerca de 8 metros quadrados, soluçando, agora tomando antidepressivos, utilizando aparelhos para apneia do sono, sem exercícios primordiais, com um traumatismo craniano leve sem acompanhamento ideal para evitar a piora de seu estado clínico, psicológico e físico. Aí veja agora. O presenteei com um novo rádio de pilha, para que ao menos possa escutar algumas estações, pois o anterior não funcionava direito e visto que não tem uma pequena TV com capacidade de assistir um canal de YouTube e acompanhar notícias e outras informações. Eu só peguei isso daqui mais para ilustrar o que Eduardo comentou. Eduardo comentava isso, então assim, essas visitas que Bolsonaro vem recebendo há um certo tempo, né? São as informações que ele recebe. Sim, Bolsonaro às vezes é o Carlos uma vez só por semana, o Flávio uma vez só por semana. E aquela visitinha que levava ali 30 minutos. Em 30 minutos é dar um beijo, um abraço, falar que ama, perguntar como tá. O tempo que às vezes só pra falar de alguma coisa assim, da política, coisa, e às vezes o cara nem quer falar disso, né? Às vezes você imagina, Bolsonaro com 1001 problemas. Imagina tu falar, pô, meu pai, tu tá aqui,
Tu tá sofrendo, tu tá sendo perseguido, tá sendo maltratado, tu tá sendo torturado e a tua vontade não tá sendo obedecida. Às vezes o cara não quer nem contar, né, o que tá acontecendo para evitar ainda mais desgaste em relação a Bolsonaro. Pois bem, nos últimos dias também, eu falei que ia demorar pra gente chegar aí na fala do Flávio que fez o Tarcísio desistir. Eu tinha feito uma postagem, para o bom entendedor, dá pra entender. Aquele dia em que certas pessoas saem do pedestal pela primeira vez e os comentários de cobrança do povo são maioria. Você pegou lá e você tenta descobrir quem poderia ser. Aí o Carlos faz um comentário naquela linha dele de deixa a conclusão pro leitor. Plateia controlada, bilhões e milhões injetados e com a forcinha do sistema parece fácil. Mas aí vem a realidade fora da bolha, né? Fora do ambiente controlado. O quase impossível sempre foi tentar ajudar e pedir pra segurar o ímpeto. Só se segura aí, velho. Mas não adianta, porque o ego cega. O ego cega. Só pra deixar claro, eu li essa reflexão no livro. Pois é, também não sei do que é que o Carlos tá falando. Nem o Petrópolis, que só postou as imagens. Sobre a união da direita ainda, Paulo Figueiredo comenta assim, ó. Eu sou totalmente favorável ao discurso de união promovido pelo Flávio Bolsonaro, que inevitavelmente precisará de um apoio amplo para se eleger. Todos os que quiserem somar devem ser recebidos de braços abertos. Essa é uma posição que defendo há muito tempo, inclusive em situações que envolveram nomes improváveis como o próprio Mr. M ou até o Ciro. A cobrança que eu e muitos outros eleitores temos feito vai exatamente nessa direção. Os nomes mais relevantes da direita, mais do que qualquer outros, deveriam estar plenamente alinhados desde a primeira hora. Não existe isso de liderança de direita ficar em cima do muro, ser dúbia ou ficar hesitante nesse momento. Apoio se demonstra de forma clara, pública e entusiasmada, com projetos pessoais colocados em segundo plano. Essa cobrança, o candidato querendo ou não vai continuar. E deve continuar. É assim que funciona. O eleitorado cobra e sinaliza expectativas. O candidato constrói pontes e recebe apoios de braços abertos. Cada um no seu papel. Aí, ontem já, o Eduardo tinha feito uma live para reforçar algumas coisas. Carlos nem colocou legenda, nada, né? Ali só umas palavras que botar em cima do vídeo, né? Tipo a marca d'água. É que Eduardo falava nesse comentário. Vamos ouvir Eduardo. Porque a minha declaração foi sim de apoiar qualquer um que se colocasse oposto ao Lula. E qual o problema de você falar a verdade? Ou você que é de direita não votaria em qualquer pessoa que fosse antagônica ao Lula? É claro que votaria. E eles sabem disso. É por isso que eles acham que derrubando Flávio Bolsonaro, eles podem, aí eu não estou falando de Tarcísio, eles podem ter outro candidato que vai ganhar do Lula, porque vai contar com seu apoio. Eu já adianto que isso aí é ledo engano. Primeiro que a campanha do Flávio está tudo vapor e não será derrubada. Segundo, é que se isso, porventura, chegasse a se verificar, o que não irá, qual o sentimento que você faria, que você teria no seu coração? Que pessoas trabalharam para chantagear Bolsonaro e numa negociata espúria, inescrupulosa, suja e vil, tiveram êxito. E agora estão querendo se vender para você como as pessoas mais maravilhosas do mundo. Isso não vai ocorrer. Porque o presidente Bolsonaro já falou. E eu aqui, ó, me desgastei com a minha base para dizer, sim, se for o Tarcísio, se for o Zema, se for o Ratinho, se for a Michelle, se for o Caiado, desde que Bolsonaro tenha uma vontade livre. É bem importante dizer isso. Porque se botar uma arma na tua cabeça e falar, ó, fala que o céu azul é vermelho, você vai falar que o céu é vermelho. Mas isso não é expressão da realidade e da verdade. Então Bolsonaro já indicou o candidato dele. E não foi uma indicação à base de coação, de constrangimento ilegal. Seu filho, que desde que nasceu praticamente ouve falar de política dentro de casa. Um cara que está na política, como deputado estadual, tendo a sua primeira eleição em 2002. Advogado, businessman, senador da República. Eduardo faz questão de gravar um vídeo falando, ó, eu apoiaria qualquer um. Se eu apoiaria qualquer um, é por quê? Porque ele também queria apoio de qualquer um, né? Assim, gente, o que fosse escolhido tinha que ser apoiado. Então por que a gente não pode apoiar o Flávio, né? Essa mensagem aí tem alguns destinatários, né? Alguns mesmo, né? Infelizmente não só não. Aí também ontem, Eduardo, né? Posto aqui da Eduardo.
Um recado para vocês. Eu tenho me mantido quieto em vários temas, porque eu estou dando a chance, velho, para aqueles que as pessoas entendam que Flávio é Flávio Bolsonaro presidente. Para ver se o povo entende, vai ficar quieto. Eu não vou dividir a direita. Paciência de Jó. Eu não tenho essa paciência, não. Esse aqui é o recado que eu gostaria de dar para vocês. Tenho me mantido aqui em vários temas, de certa maneira, até quieto, porque eu estou dando chance para que as pessoas entendam que é Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro não é um desejo, não é uma opção. É o único capaz de detonar com Lula, de acabar, de virar a página do socialismo no Brasil. Essa página que o André Ventura quer virar em Portugal, que o Milei está virando lá na Argentina, que em breve José Antônio Cast começará a virar lá no Chile. E, enfim, é isso daí, pessoal. O cara tá se segurando, né? Mas eu tô dando a chance pra todo mundo ser amigo. Aí sim dá pra começar a falar da desistência do Tarcísio. Essa introdução foi necessária pra não chegar do nada, pra vocês verem como é que funciona a união da direita. Pois bem, dia 19, a revista Oeste noticiava: Bolsonaro pede visita de Tarcísio e irmão de Michele. Aí você fica, pô, foi Bolsonaro que pediu ou foi o pessoal que pediu? Né? Tem gente que não vai acreditar na revista Oeste, mas calma que temos essa informação de quem que realmente pediu. Bolsonaro pede visita de Tarcísio e de seu ex-assessor, Diego Torres, irmão da Michele, que trabalhava para o Tarcísio. Para os desavisados, Diego Torres era um dos interlocutores na imprensa que alimentava o desejo sobre a candidatura de Tarcísio à presidência. Aí, aqui é no dia 19. Esse vídeo é do dia 19. Tarcísio não tinha se pronunciado em nada sobre a visita. Em nada. Aí tudo colocava, ó: eu esperava que o Tarcísio requisitasse uma visita a Bolsonaro, mas partiu de Bolsonaro a visita do Tarcísio. É importante saber disso. Foi Bolsonaro que chamou. Irmão, vem cá, vem pra gente conversar. Quero falar com você, Tarcísio. Quero falar com você. E o Tarcísio fugiu, né? Não ouviu o chamado do capitão. Escute isso aqui. Isso aqui foi dia 19, anteontem. Bolsonaro pede ao STF para receber visita de Tarcísio lá na Papudinha. O que é que você acha que pode vir aí desse encontro, caso seja autorizado pelo Supremo Tribunal Federal? Eu imagino, assim, eu não vejo outro desenrolar que não seja o Bolsonaro pedir para o Tarcísio de Freitas abraçar a campanha do Flávio Bolsonaro. A gente sabe que a escolha do Flávio Bolsonaro para ser candidato, né, da direita e do bolsonarismo tem a ver com a manutenção do protagonismo da família em relação à política nacional. Então, o Bolsonaro não vai abrir mão do Flávio Bolsonaro e de um membro da sua família, né, para poder ainda manter a importância da família em relação à política do Brasil. E como você vê que o Tarcísio de Freitas, apesar de ter falado bem diretamente, né, e bem timidamente que aprova o Flávio Bolsonaro, né, ele não arregaçou as mangas e apoiou claramente e diretamente o nome do Flávio Bolsonaro. Então eu creio que essa reunião, caso seja aprovada, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal do Bolsonaro com o Tarcísio, seja para o Tarcísio, né, entrar na campanha do Flávio Bolsonaro, né, apoiar o Flávio Bolsonaro mais explicitamente. E está faltando esse movimento do Tarcísio, né? O que parece, Rafa, é que o Tarcísio está ainda trabalhando nos bastidores para ser o nome, né, da direita e o nome do bolsonarismo nas eleições desse ano. Mas a família, a gente sabe que não vai abrir mão de um nome do Flávio Bolsonaro ou de um nome, mesmo de alguém da família, para disputar as eleições, porque faz parte da estratégia do bolsonarismo manter a importância da família no processo político no Brasil. Então não vejo que o Bolsonaro vai pedir para o Tarcísio sair, candidato da oposição e da direita, mas sim eu vejo como um aceno do Bolsonaro para o Tarcísio, para ele realmente entrar na campanha do filho Flávio Bolsonaro. Tá vendo aí, então, né? A imprensa, dia 19, falava, pô, Bolsonaro pedir pra dar uma chamada no Tarcísio. Falar, Tarcísio, irmão, vamos ajudar o Flávio, Tarcísio? Vamos parar com essa brincadeirinha boba? Você vê que essa percepção não era só da turma da imprensa. Gina Pascoal falava assim, ó: peço a Deus
Que Bolsonaro tenha compreendido que precisamos competir para ganhar e não só para participar. Que esse chamado seja para anunciar Tarcísio e Michele como chapa da direita. Não teremos certeza da vitória, mas teremos chances reais. Aí o Gloves colocava assim, gente do céu. A galera parece que não leu a carta de dezembro. Esse pedido, possivelmente, seja para ampliar a lista de visitação muito restrita onde estava antes. E mais, quando chamar o Tarcísio, tá mais fácil que seja para puxar as orelhas. Tarcísio, vamos parar com esse papinho de presidência, Tarcísio. Vamos apoiar o Flávio, Tarcísio. Aí chegamos no dia de ontem. Tudo isso aqui foi anteontem, foi dia 19. Aí ontem, Tarcísio falou com a imprensa. Ele disse que visita Bolsonaro é um gesto de solidariedade, não de articulação política. Acho que o Tarcísio não sabia que ele ia ser puxado a orelha. Segundo Tarcísio, a conversa não terá pauta política, nem tratará de cenários eleitorais para 26, aspas. Vou, sobretudo, visitar um grande amigo, uma pessoa porque eu tenho muita consideração, vou manifestar minha solidariedade, meu apoio, ver se ele está precisando de alguma coisa e reforçar que ele sempre poderá contar comigo. Tá vendo aí, né? Visitar Bolsonaro, assim, é uma bênção. O Gil Diniz mesmo tá tentando visitar Bolsonaro, ó, e nada. O Gil Diniz vai ter uma postagem no Instagram, nem coloquei aqui em vídeo. Podia colocar, né? Vou colocar depois. Tá até aqui aberto. Era a primeira postagem. Aqui, ó. Entrei com vários pedidos para visitar Bolsonaro. Alexandre de Moraes não respondeu nenhum, né? Mas me liberou para visitar a pastora Sandra, que está no presídio de Santana. Amanhã às 10 horas estarei lá, como fiz com a senhora Iraci Nagoshi. E continuarei a fazer com cada preso nos presídios em São Paulo. Dar um abraço no presidente, dividir um pouco do tempo com ele, ouvir seus conselhos, até mesmo suas críticas. Seria uma honra para mim, politicamente. Nada mais importante que isso. Mas esqueçamos a política por um breve período de tempo. O gesto de caridade com aquele que sofre o cárcere injustamente nesse momento jamais seria esquecido por qualquer um de nós, principalmente pelo presidente. Espero ansiosamente o dia de poder dar um abraço novamente no presidente. Por enquanto, vou abraçando e ouvindo outras vítimas dessa perseguição. O que é que pode ter sido mais importante? O Tarcísio precisar cancelar a ida a Bolsonaro, sendo que ele confirmou que ele iria. Cadê? Aqui. Sendo que ele confirmou que iria, né? Tarcísio disse que visita Bolsonaro, já está aqui, ó. Vou visitar um grande amigo, tudo mais, pipipi, popopô. Aí, Tarcísio ainda não tinha cancelado a visita. Ele falou que ele ia. Aí o Flávio acabou falando demais. O Flávio foi falar com a imprensa. Falou tanto com a CNN quanto com a Globo. Tarcísio virá de Bolsonaro que a reeleição em São Paulo é fundamental, diz o Flávio. Primeiro, acredito que Tarcísio queira, né, visitar o amigo. Eu acho que não quer não, Flávio. Tarcísio gosta muito do Bolsonaro, sempre pergunta como ele está. Em segundo, para ouvir da boca de Bolsonaro, vai que ele não acredita, né? Ele está fazendo um grande trabalho, governador de São Paulo, e que sua reeleição é fundamental para a estratégia nacional de derrotar o PT. Você precisa ser candidato à reeleição, Tarcísio. Você vai ser governador. Em outras palavras, Bolsonaro deve pedir a Tarcísio um apoio explícito à candidatura de Flávio diante da desconfiança de aliados sobre a possível investida de Tarcísio à corrida presidencial. O Flávio também falou com a Globo. Aspas por Flávio. O Flávio falou com a Globo. Falou, viu? Bolsonaro vai dizer a Tarcísio que corrida ao Planalto está descartada e que reeleição em São Paulo é fundamental. Essa frase final do Flávio acho que foi mais impactante, né? Mas eu dar a boca do Bolsonaro, no trabalho, que sua reeleição é fundamental para a estratégia nacional de derrotar do PT. Eleições presidenciais estão descartadas para ele. Aí depois de ouvir que Bolsonaro ia cancelar ele de vez, acabou o papinho de presidente. Aí o que é que o Tarcísio ia falar pro André Esteves do BTG, né? Isso de Tarcísio Bolsonaro é cancelada. Não dá, velho. Não dá, velho. E o povo não vê, velho. O que mais falta? Acho que só se Tarcísio, sei lá, eu acho que se Tarcísio for depois visitar Bolsonaro e bater em Bolsonaro, não, o Tarcísio incorporou o espírito, não é ele. Ele teve um transtorno de personalidade, ele não é assim, sabe? Não, deve ser um sósia, deve ser alguém que tava vestindo a máscara. Assim, o povo já tá num pouco, tá de cegueira.
Já virou cegueira total. É uma cegueira deliberada, sabe? É cegueira deliberada. É aquele cara que abre a porta do quarto, vê a mulher nua, né? Vê a roupa de homem que não é dele, vê cheio de homem. Não, sei lá, amor, achei essa roupa, tava nua aqui por nada. Não, tá bom, vou acreditar em você. A direita tá demais, viu, velho? Tarcísio avisou que não vai visitar Bolsonaro. Em nota enviada à imprensa após publicação do cancelamento, a assessoria de Tarcísio afirmou que a visita dele a Bolsonaro será adiada a pedido do Tarcísio para cumprimento de compromissos em São Paulo. Tarcísio cancela a visita na cadeia, né, prevista para quinta. Apesar da justificativa oficial, a mudança de planos se dá num contexto de pressão a Tarcísio. O cadeirudo, né, viu Bolsonaro colocar um dos filhos, o Flávio, como candidato e tem sido cobrado quando faz movimentos lidos como pretenso concorrente. Aí quem traz mais algum bastidor da análise foi a Jussara, lá da CNN, que ela lembra, cara, o Tarcísio confirmou que ia, falou, fez um monte de coisa e agora desiste. Cara, não dá pra entender uma coisa dessa, né? E depois tem mais outro Igor Gadelha, que é aquele parágrafo que a gente abre essas discussões sobre o cadeirudo. Nós falamos há pouco sobre a situação, a autorização do ministro Alexandre de Moraes para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visite o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. Essa visita aconteceria na próxima quinta-feira, mas o governador de São Paulo acaba de anunciar que terá que adiar este encontro. O governador Tarcísio justificou o adiamento, alegando que terá que cumprir compromissos em São Paulo e disse que vai solicitar uma nova data para ir a Papudinha, em Brasília. Eu volto a conversar com a nossa analista Jussara Soares. Jussara, a gente tinha acabado de falar da importância desse encontro. Quantos temas estariam sobre a mesa ali na cela de Jair Bolsonaro, na Papudinha? Como é que você analisa agora esse adiamento? Agora. Eu tinha te falado que a visita seria um chá revelação, né? Se Tarcísio ia sair de lá mesmo candidato à reeleição ou se poderia ter algum movimento ali para que Flávio não fosse confirmado como o candidato à presidência de Jair Bolsonaro. Agora, o governador Tarcísio de Freitas emitiu essa nota dizendo que vai pedir uma nova data para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, alegando compromissos. Mas quando à tarde ele deu declarações agradecendo até mesmo o ministro Alexandre de Moraes pela autorização, falando que ia prestar solidariedade, essa agenda já estava prevista. E aí cancelou. Tudo isso, Márcio, vem uma dúvida, reforça toda a desconfiança que parte do bolsonarismo estava tendo em relação a Tarcísio de Freitas. Será que ele realmente quer ser candidato à reeleição em São Paulo ou ele ainda vai insistir para tentar alguma brecha para ficar com o cargo de candidato à presidência da República? Esse cancelamento, pelas primeiras reações que eu pude captar aqui, vem muito nesse sentido, de reforçar uma desconfiança em relação a Tarcísio de Freitas. Nas redes sociais, bolsonaristas já estão reagindo a esse adiamento. E mais, essa visita era vista por parte de aliados de Bolsonaro como uma possibilidade de unificar a direita muito fragmentada diante justamente de gestos de Tarcísio de Freitas nas últimas semanas. Inclusive, ele publicando vídeo, falando que o país precisa de um CEO, a mulher dele também fazendo comentário, tudo isso colocou o bolsonarismo em polvorosa. Agora, é preciso saber, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem Tarcísio de Freitas diz ser aliado, e é aliado, inclusive foi ministro do governo Bolsonaro, está preso. Uma brecha ali, uma visita autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Esse adiamento, né, esse pedido de adiamento, alegando uma agenda no interior de São Paulo, realmente, para parte do bolsonarismo, isso tem um significado muito além. Se tem essa possibilidade de visita, ele disse que ia prestar solidariedade, vai adiar? Bem, vamos ver os próximos capítulos disso, se Moraes vai autorizar uma nova data e quando autorizará essa nova data para esse encontro. Porém, fica essa dúvida, por que, de fato, Tarcísio de Freitas cancelou essa visita a Bolsonaro. Muito obrigado, Jussara Soares. Tarcísio já deve estar pegando o telefone para ligar o Dom Pedro III. Cancela minha visita aí, irmão. Não deixa Bolsonaro falar comigo, não. Ele vai me impedir de ser candidato a presidente.
Tarcísio tenta evitar beijo da morte ao cancelar a visita a Bolsonaro. Tarcísio decidiu cancelar a visita para tentar driblar o que seus aliados chamam de beijo da morte do ex-presidente. A visita seria o primeiro tete-a-tete entre ele e o Jair, desde que Flávio foi lançado presidente em dezembro. Na visita, segundo aliados de Flávio, o Bolsonaro confirmaria para Tarcísio que Flávio é o seu candidato a presidente e mais, ia pedir a Tarcísio que fizesse gestos mais explícitos de apoio à candidatura do Flávio. O próprio Flávio fez questão de vir a público na tarde desta terça dizer que Tarcísio ouviria da boca de Bolsonaro na visita que a reeleição do governador é fundamental para a estratégia nacional de derrotar o PT nas urnas. Aqui que tá, ó. A declaração de Flávio foi a gota d'água para Tarcísio decidir cancelar a visita. Mas o Tarcísio não quer ser candidato não, gente. Ele nunca quis. Ele é aliado do Flávio. O Flávio gravou um vídeo. Falando da união da direita. E ai de quem não seguiu o líder, né? Cada um no seu papel. O Flávio tá no papel dele, que é o papel certo. Ele tem que realmente cobrar união. Estender mão, construir pontes. Ele precisa de votos, reduzir rejeição. Meu papel é garantir que o Flávio vai ser candidato. 73 dias para essa gracinha acabar. 73 dias, acaba o prazo. E o Gadelha até vai reforçar disso, né? Em nota, o Palácio dos Bandeirantes afirmou que a visita seria adiada a pedido de Tarcísio em razão de compromissos em São Paulo. A assessoria, porém, não especificou que eventos, nem a nova data que o Tarcísio pedirá para a visita. Seria importante, né? O Tarcísio falar que compromissos são esses. Que compromisso pode ser mais importante de poder passar uma hora com o maior líder político que este país já viu, que não pode se comunicar, não pode usar rede social e que ele te chamou para uma missão. Rapaz, o que é que pode ser mais importante, Tarcísio? Embora publicamente diga ser candidato à reeleição, Tarcísio não jogou a toalha sobre a candidatura presidencial. O governador terá de tomar uma decisão até abril. 4 de abril. 73 dias. Chorem, ranjam os dentes. É Flávio Bolsonaro candidato, viu? E para desespero do Tarcísio, até o mosca morta do Valdemar falou agora, anteontem. A candidatura do Flávio, pô, é viável e irreversível. Não tem o que fazer, né? Flávio presidente, pô. Para desespero do Tarcísio. O Tarcísio não é bobo, gente. O Tarcísio sabe que essa história, não, se esperar, chega a tua hora. Não tem o esperar, chega a tua hora. O esperar é 2 mandatos seguidos de Flávio Bolsonaro. Depois a gente vai acabar apoiando o Eduardo. Se o Jair não quiser voltar em 2030. Não tem vez pro Tarcísio. Tinha um Tarcísio depois do governo trabalhar no BTG. E só. Tá lá esperando o emprego dele lá com os amigos dele. O choro é livre. O choro é livre, Tarcísio. O choro é livre. Até Duda Lima já se engajou na campanha do Flávio. É incrível. Esse daqui é um sinal que a campanha do Flávio realmente é pra valer. Quando até Duda Lima já tá fazendo campanha porque realmente, né, é pra valer. Porque esse daqui só joga contra. A probabilidade do Flávio Bolsonaro ter a habilidade de reduzir a rejeição, né, é enorme. Isso vai acontecer. Isso já está acontecendo. Flávio Bolsonaro tem uma rejeição grande. A do Lula é mais fácil de saber, porque ele já está lá desde de 98 e 2002 e, né, aquela coisa toda, e já foi. Então é mais tranquilo de falar, de perceber, não posso dizer, de fazer essa análise. A de Flávio não. Ele nunca se lançou como um candidato, ele nunca foi para a televisão, descabia, ouça. Eu vou ser candidato a presidente da República e tem algumas coisas que eu quero dizer para vocês, ele não disse ainda. Então, a probabilidade do Flávio ter habilidade para reduzir a rejeição dele é enorme. É enorme. Por exemplo, esses dias eu vi alguém dizendo, Flávio Bolsonaro está no teto, mas que teto, cara? Que teto? O cara nem saiu candidato daí da direita e já está no teto. Não, porra, não está. Não está. Quer um exemplo? Acho que o Lula fez, eu não sei de cabeça, gente, mas acho que no segundo turno ele tinha praticamente 11 milhões de votos para ser disputado. O Bolsonaro pegou 9 milhões. O Lula pegou 2. Né? Mas a rejeição dele não era maior? Ele foi ali. Né? Então, essas análises de que tem mais rejeição, tem agora, mas o jogo não começou ainda, pô. Né? Quanto mais
A vivência você tem, quanto mais tempo de exposição de imagem você tem, mais difícil de mudar a tua imagem, de construir, né? Ou de alterar, sei lá o que for. Quanto menos tempo, mais oportunidade você tem. Porque... Esse cara é um desgraçado. Agora esse desgraçado do Lula Lima, esse safadinho, vem... Não, o jogo nem começou. A gente vai construir, a gente vai fazer, a gente vai acontecer. Rapaz, não tem 6, 7 meses... Era chamando um monte de gente pra conversar no pé de ouvido. Não, o interesse tem que se derrotar o PT. Não, a gente tem que procurar quem tem mais viabilidade. Hoje quem tem mais viabilidade é o Flávio. Tô aqui com as pesquisas debaixo do braço do Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisas. Rapaz, esse bicho não vale R$1, velho. É incrível. E um dos motivos dele tá assim, agora para no Flávio também, é porque ele não tá mais, né, jogando solto na comunicação do PL. E não acho que entrou alguém melhor do que ele não, né? Mas ele tá vendo o reinado dele frente à comunicação do PL ruir. Tem uma figura nova, enfim, que eu não tenho nenhum apreço por essa figura nova também. Então ele já tá tentando aqui ver se agrada o Flávio para manter, né, o seu castelo de areia de pé. Que é um castelo de areia, na hora que bater água acaba. É pra porcaria nenhuma esse miserável. Mas tu vê, né? Quando tá disposto a analisar com um pouco de honestidade... Sem fazer politicagem em lobby, o Duda Lima sabe explicar as coisas, né, Duda Lima? Que incrível, rapaz. Incrível. Esse vídeo aqui eu nem vou dar play. Por quê? Porque esse vídeo tem 6 minutos de duração. E a explicação do cara eu resumo, eu mando lá. O vídeo do Jorge Soros, que eu não mostrei, deu play ontem porque tava em inglês, eu mandei de madrugada no Brasil. Tinha esquecido de mandar, mandei nas últimas horas, tá lá no Telegram, tu pega e escuta. O Vinícius fala assim, ó. Blogueiro do UOL afirma que é falso o favoritismo de Lula nesta eleição e que a resposta está no saldo entre avaliação de ruim, péssimo e ótimo e bom do governo ao longo deste mandato, que é muito pior do que o dos outros mandatos anteriores. E essa análise, ele começa a analisar como foi o primeiro governo do Lula, o segundo, as eleições, quanta aprovação o governo tinha, não tinha, a visão, ótimo, ruim, péssimo, enfim. E a partir disso ele começa a falar, cara, ele te expõe qual o cenário pra no final do dia falar, é falso. Esse papinho aí que Lula é o grande favorito. E ele ainda fala assim, quando você pega e analisa, fulano tem rejeição, fulano tem isso, fulano tem aquilo outro. Porque quando você pega os votos da direita, soma todos os candidatos da direita, você vê que tem um potencial muito maior do que o do Lula. Então se for realmente ter a união da direita, né, é Flávio na cabeça. A CNN também fez um levantamento que é do índice da Trix, mede desempenho digital dos presidenciáveis, mostra que Flávio é da força de Bolsonaro nas redes. E esse ranking, as menções meio que positivas são subtraídas das negativas. Então aqui meio que é um saldo mesmo, né? Somando o bom e o mal para ver engajamento, pra você ver. E quem lidera com folga é o Flávio. O Flávio lidera com folga grande distância aí pro Lula, sabe? E pro restante como um todo. Aí você fala assim, pô, o Caiado tá na frente do Tarcísio. Sim, porque nesse ponto aqui, as menções negativas também contam. Então o Caiado, ninguém nem sabe que é o Caiado. Ninguém nem reclama do Caiado. O Caiado tá ali competindo, tá fingindo que compete, né? E o Tarcísio tá aí, né? Tomando um calozinho nas redes sociais, porque tá difícil de esconder, né? Os planos dele de tentar ser presidente do Brasil. O seu candidato a presidente. A opinião do Mafinha... a minha opinião, falei sobre isso com o Eduardo nas últimas horas também. Eu expus para Eduardo exatamente esse ponto. Ele me perguntou o que eu achava. Eu fiz, sei lá, porque ele queria saber minha opinião sobre isso. Quem sou eu na fila do pão? Mas a Folha de São Paulo noticia o seguinte: Flávio é aconselhado a anunciar nome de peso para a equipe econômica. Aí, olha o subtítulo. Não precisa nem ler o corpo da matéria. O ponto-chave já está no subtítulo. Aliados sugerem de alguém de perfil moderado. Moderado, já entendeu, né? Sem direita, acelera, que represente um aceno do senador para setores de centro. Nome muito citado internamente é de Mansueto Almeida, ex-secretário do Tesouro Nacional. Aí que curioso, né? Porque a Folha de São Paulo coloca o cargo anterior do Mansueto. Por que não fala o emprego atual? Por que falar do emprego passado? Sabe onde é que eu acho que vocês sabem onde o Mansueto está trabalhando hoje, né? Ele está trabalhando hoje
no BTG. Vocês lembram de semana passada? Eu fiz um vídeo e eu comentava para vocês que, para mim, o processo de tutela do governo Bolsonaro, né? E já começou agora na era Flávio. E lá atrás foi toda essa pressão para forçar Bolsonaro, meio que dar uma guinada liberal e querem fazer a mesma coisa com Flávio. Postar em rede social citando exatamente o Mansueto, o Montesano e depois colocavam lá o Saxida só para a postagem ficar verossímil. Porque o Saxida sim tem proximidade. Os outros dois são dois liberal boletinha. Já estão fazendo lobby com a imprensa. Já estão no lobby. Não, moderado, acena ao centro. Vamos botar aqui alguém do BTG. Aí Renato comenta, né? O Dedé quer a todo custo empurrar o seu funcionário para dentro de uma equipe econômica que ainda nem existe. Para que tanta pressa, Dedé? Que apetite é esse, meu filho? E aí o Mafinha fala o seguinte, a minha opinião é que o Flávio, ele não tem que escolher nenhum economista, né? Que o mercado aí está tentando promover. Na verdade, eu acho que o Flávio tem que escolher um político. O governo do Flávio não pode ficar preso a nomes indemissíveis, como foi o do Jair. Qualquer um é substituível. Só quem não é substituível é o presidente da República, que tem mandato de 4 anos. Mas ministro, todos são substituíveis. E eu realmente acho isso. Foi o que eu falei para Eduardo. Eu falei, cara, você ter um político na frente da Fazenda, tem que ter, na verdade, no final de alguém que realmente é leal, que entende qual é o projeto que foi eleito nas urnas e falou, gente, a nossa demanda é essa. Dá o jeito de vocês. Vocês não são gênios, vocês não foram as pessoas que estudaram e tudo mais. Eu quero a solução. E aí, essas pessoas podem até participar, pode até colocar lá o Mansueto se quiser, secretário. Ministro não, secretário. Porque na hora que esse pessoal vir chorar, blá, 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 chora primeiro com o ministro, aí o ministro faz a depuração pro mundo real, porque já é um ministro político, com experiência, conhece como funciona o parlamento, conhece a cabeça do presidente da República e já leva a bola redonda. Olá, o presidente Flávio, a sua demanda tá aqui, ó. Já ajeitei aqui os técnicos pontuados dessa forma, mas se quiser dar um arroxo neles ainda para botar a casa em ordem. Político. Não tem que ter nenhum figurão, não. Até aquele, sabe, aqueles pés de terrorismo da imprensa. Ai, meu Deus, o governo vai acabar. O governo agora está flertando com o populismo, com a irresponsabilidade fiscal. Quer demitir o superministro porque não quer aceitar o superplano liberal dele para salvar a economia com esse choque de austeridade fiscal. O presidente não aceita a Selic a 20%. Meu Deus. Não. Todos podem participar. Coloca vários secretários. É de alas diferentes para acabar tendo cabeça entre si. Procurar soluções. Pronto, maravilhoso. Agora, para ministro, coloca um político alinhado e Zé Fini. Ninguém demissível, só o presidente da República. Esse é o único que vai ficar os 4 anos, é o presidente. Os outros aí a gente substitui. O presidente foi há 4 anos e tem que servir aos interesses do presidente. Ele foi eleito. Não quer? Não participa. É assim que funciona. Você está achando ruim, você não participa, você fica de fora. E a mesma Faria Lima faz um mapeamento de risco sobre o sucessor de Marina no governo Lula, né? Mas que coisa. Mercado de setores empresariais preferiam um perfil menos radical para o Ministério do Meio Ambiente, mas o presidente já avisou que não dará guinada no ministério. Essa turma faz lobby, gente, o tempo todo, em todos os cargos da República. Em todos os cargos da República, a Faria Lima está fazendo lobby. Engraçado ver a Faria Lima fazendo mapeamento de risco da Agenda Verde. O mesmo consórcio de bancos que ajudou a criar essas amarras agora pede, né, menos radicalismo. Descobrir um custo. Só isso. E vamos lá. Não vai dar pra falar muita coisa do Master. A gente basicamente vai falar sobre o impeachment da Globo e umas coisinhas. Uma que não é sobre o Master e 2 coisinhas que é do Master, mas tem tudo a ver com essa primeira, que tem a ver com o vídeo de ontem. Eu sinto que eu sou uma pessoa que tem o timing das coisas, sabe? Se eu ontem fosse falar dos assuntos do dia, as informações do Tarcísio vão ficar pela metade. Não ter comentado ontem, porque pô, a gente fez dossiê, 1h40, né? E ficar tudo pra hoje, aí ficou muito mais fácil de entender as estripulias do Tarcísio. Aí ontem a gente tava comentando, né? Sobre as coisas que foram dando erradas, porque eu não acho que o Reagan e a Margaret Thatcher deveriam ser meus ídolos.
Eu prefiro muito mais o caminho do Enéas, que é o caminho do Trump, né? Uma direita soberanista, que se preocupa com a nação, né? Que tem uma visão nacionalista, mesmo. Fala, cara, a gente tem que fortalecer a nossa economia, os nossos empregos, as nossas indústrias, as nossas famílias. E aí, o Lutnick, que é o chefão do Trump para assuntos econômicos, postagem, né, do Departamento de Comércio, ele chefiou o Departamento de Comércio, selo cinza, ele tá lá no Fórum Econômico Mundial, e eu quero ver o discurso do Trump, acho que vai ser hoje. Quero ver o Trump dando enquadro no boca de mosquito. Mas o Lutnick mandou, a globalização falhou. Lutnick falou lá no Fórum Econômico Mundial, o governo Trump e eu estamos aqui para deixar bem claro, a globalização falhou com o Ocidente e com os Estados Unidos da América. É uma política fracassada e deixou os Estados Unidos para trás. Os Estados Unidos não vão mais exportar empregos nem transferir a sua produção para o exterior. Não vamos mais ceder à globalização. Eles estão falando exatamente assim, a gente não vai seguir a cartilha do Reagan. Abertura de mercado de forma irrestrita, de forma maluca, que destruiu a indústria americana e mandou ela para a China. Aqui não, acabou. Acabou a gracinha. Acabou a gracinha. Não tem mais esse papo. Não na era Trump. Complemento do vídeo ontem, né? Time é tudo, né? E ele falou depois de mim, viu? Que aqui é de 12h40. O vídeo foi às 8h15. Não, foi às 8h30 da manhã. Aí... também do vídeo de ontem, né? Mas agora já falando do Banco Master. CDB do Master, notícia de ontem. Quem errou de verdade nessa história? Assessores, XP e BTG ou o próprio investidor? Caso expôs conflitos, incentivos e responsabilidades no mercado. No fim, a pergunta central talvez seja menos confortável do que parece. Todo mundo tem um pouquinho de culpa no cartório, né? Tem a galera que faz um incentivo brabo para vender e tu comprar CDB do Master. Aí o Vilimigo fala assim, eu achei interessante o colunista do Estadão afirmar que a culpa do prejuízo dos CDBs do Master é ser do BTG e da XP. Seria por isso que o Dedé tá com sangue no zóio, né, contra o Paquito? Aí eu perguntei pro Grok, né? Ô Grok, a inteligência artificial do Twitter, quem é o jornalista de direita que adora banqueiro, cujo irmão era CFO e conselheiro da XP? Por que esse jornalista não está denunciando isso? Ele tem um rabo preso? Esse comportamento não é estranho, Grok? E aí o Grok matou a charada na hora. O jornalista que se encaixa na descrição é Rodrigo Constantino. Ah, meu Deus! O seu irmão, Bruno Constantino, foi CFO e sócio da XP. Está no conselho hoje. Ele tem comentado, né, o caso do Banco Master, focado em supostas irregularidades jurídicas. Mas não encontrei críticas diretas a XP ou BTG. E sabe por que o Grok não encontrou? Porque o grande Rodrigo Constantino estava passando passando pano o banco do irmão. Uma comparação esdrúxula mais real. O Pão de Açúcar tem culpa em vender produtos com altos níveis de gordura e açúcar? Ele é responsável pela sua saúde ou a escolha é sua? Eita passada de pano! Olha, bicho, no dia... Assim, o raciocínio do Constantino é o seguinte, ó. Se o governo brasileiro falar que amanhã, né, a farinha branca tá legalizada, pode vender. A culpa é de quem comprou. Tá na lei. Tá na lei. É. Rapaz, velho. Liberal é isso, gente. Zero ética, zero moral. Dinheiro acima de tudo. Que passada de pano, hein? Rapaz, meu irmão não é culpado de nada. O banco do meu irmão não é culpado de nada. Constantino, isso não é isso é fato mesmo. Constantino chegou onde chegou na vida porque a família dele é riquíssima mesmo, assim, de família de multimilionário. Então, assim, os espaços que ele obteve na imprensa foi com muito patrocínio de papai. Papai e o irmão. Porque senão não chegava longe não, velho. E não é birra, não. Vão atrás da história aí pra você ver. Conversa aí com quem é das antigas e conhece a peça. Não tinha como dar essa nova alfinetadinha, né? Eu fico quieto, ó. O nego tá me enchendo o saco, tem semanas. Aí eu, direto no canal, o cara falou de novo de tu. Aí todo dia o cara fala de mim.
Aí vai lá no canal dele, fala, vai na Bradock, fala, e reclama de Minoeste, ele reclama de mim o tempo inteiro, eu fico quieto. Mas também quando eu bato é pra desmontar, é pra expor assim com canalha, o charlatão que é Constantino. Né? Se você é trouxa, então o defensor. Eu já tô até na dúvida, né? Se o Constantino também não tava ali, foi contatado pela turma do Paquito. Bem que ele não tá defendendo o Master, né? Tá defendendo a XP. Ah, meu Deus. É uma piada, viu? Tem que aguentar uns caras desses no pé do meu ouvido, me chamando de duguinista, caçabista, ficar sugerindo um monte de coisa que não prova nada. É só acusação. Aí ontem na CBN, como eu disse, do Grupo Globo, a conversa ali das duas jornalistas com Sonnenberg desboca, né? Desboca não, né? Deságua no impeachment do Toffoli. Do mesmo jeito que o Estadão colocou, né? Tá chegando aqui num ponto que cabe ao Senado tomar aquela medida a consertar a situação, né? Tradução, impeachment. Vamos aqui ouvir, né? Só ler o que a Tsuko escreveu. Hoje a mesma imprensa e jornalistas que deram poder ao ministro para perseguir o movimento inteiro se perguntam quando algum de seus membros tomam ações tão estranhas como essa, tão personalistas como essa do ministro Dias Toffoli, o que se pode esperar? Enquanto isso, ambos sorriem no Estado Democrático de Direito. Cadê o vídeo? É esse aqui. E tem o caso raro, o caso importante do ministro Dias Toffoli, que está tomando decisões esdrúxulas, estranhas e que atrapalham, que na consequência prática atrapalham a regulação, atrapalham a investigação. E aí a investigação da Polícia Federal, aliás, a Associação dos Delegados da Polícia Federal já reclamou, e a questão é o que fazer numa situação como essa. O Supremo tem que ser defendido como instituição, como a instituição Supremo Tribunal Federal tem que ser defendido. Mas quando alguns dos seus membros cometem, tomam atuações tão estranhas como essa, e tão personalistas como essa do ministro Dias Toffoli, o que se pode fazer? Tem um poder regulador externo? Tem uma regulação externa? Então é o seguinte, ou o próprio Supremo resolve esse problema com alguma contenção interna, com alguma regra interna, ou então vai sobrar só uma coisa que alguns editoriais, o editorial do Jornal Estado de São Paulo, por exemplo, de hoje, já levanta, que é a interferência do Senado. Quer dizer, o Senado pode ser o órgão controlador do Supremo Tribunal Federal. E isso vai ter que, a um determinado momento, ser discutido. E nesse caso aqui é do Banco Master. O seguinte. Agora vai ter se discutido, né? O Senado intervir, fazer o controle. Impeachment, né? Não falou com todas as letras, mas tá bem claro, né? Do que se trata. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta mais da imprensa. Deram poder e agora não sabem o que fazer com o monstro que eles criaram. Enfim. Tinha mais coisa pra falar do Master, como eu falei. De um caso aí do contrato, da esposa do cara. Mas isso e outras coisas eu quero comentar com calma, poder realmente destrinchar. E pro vídeo não ficar longuíssimo de novo, né? Pelo amor de Deus. Nossa senhora, o vídeo ontem ficou longo demais. 1h40. Enfim, vou mandar esse vídeo no Telegram, vou mandar os outros que eu também dei play, hoje não vou esquecer não. E se gosta do meu trabalhinho, como eu sempre digo, você é membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br, onde tudo isso e muito mais já está sendo registrado. Já temos 35 edições publicadas, 36ª que fecha os 3 anos da Era Lula, é agora dia 15 de fevereiro. E é isso, né? Vamos que vamos. Até a 48, com certeza. Depois disso, a gente pensa. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!